Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 18, Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Itens 10 a 12. O servo que souber da vontade de seu amo e que, no entanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queria o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não souber de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será punido em grau menor. Muito se pedirá àquele a quem muito se tiver dado, e maiores contas terá de prestar àquele a quem mais coisas se tiver confiado. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem vejam e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fossem cegos, não teriam pecados. Mas agora dizem que veem, e é por isso que seu pecado permanece em vocês. Estas máximas encontram sua aplicação especialmente nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos de Cristo e não os pratica é certamente culpado. Mas, além disso, o Evangelho que os contém só é difundido nas seitas cristãs, e mesmo nestas, quantos são os que não o leem, e entre aqueles que o leem, quantos não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para colocá-las ao alcance de todos, tem de particular que não é limitado e que todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem recebê-lo, porque os Espíritos se comunicam em toda parte. Nenhum daqueles que o recebam, diretamente ou por intermédio de outro, pode alegar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não aproveita dessas máximas para melhorar, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que seu coração seja tocado por elas, que não se torna nem menos vazio, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, é tanto mais culpado, uma vez que mais meios tem de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais condenáveis por persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não estivessem cegados pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas, em vez de tomar para si as lições que escrevem ou que vêm a escrever,
Sua única preocupação é aplicá-las aos outros, confirmando assim estas palavras de Jesus: venha uma palha no olho do próximo e não venha a trave que está no seu. Por estas outras palavras, se fossem cegos não teriam pecado. Jesus entende que a culpabilidade está na razão das luzes que alguém possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram de fato os mais esclarecidos de sua nação, eram mais representáveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo ocorre hoje. Aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito têm recebido, mas também aos que souberam tirar proveito, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos dados pelos espíritos não há alguma coisa que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que cativa, multiplicará também o número dos escolhidos. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.